Reflexão bíblica. Primeira carta de João. Capítulo 5. Introdução. Os capítulos de 1 João abordam temas como comunhão com Deus, obediência aos mandamentos, amor fraternal, discernimento espiritual, fé em Jesus Cristo e a certeza da vida eterna. João enfatiza a importância do amor e da verdade na vida cristã, chamando os crentes a viverem de acordo com os ensinamentos de Cristo. 1 João 5. João conclui sua epístola falando sobre a natureza da fé e do testemunho de Deus em nós. Ele enfatiza a certeza da vida eterna para aqueles que creem em Jesus Cristo e encoraja os crentes a se manterem firmes na fé, orando uns pelos outros e evitando a idolatria. 1 João 5. O amor, a fé e a certeza da vida eterna. Em 1 João 5, veremos que João começa tratando, novamente, sobre o amor a Deus e a obediência, onde uma batalha espiritual é travada e se quisermos a vitória, teremos de crer. A única forma de vencermos o mundo é através da fé. Quando Cristo ressuscitou, a eficácia de nossa fé foi confirmada como testemunho, através do Espírito e pela sua palavra. Temos a certeza de que, sobre qualquer situação, podemos orar a Deus e Ele prontamente nos ouvirá. Ao encerrar, o apóstolo do amor nos ensina sobre os diferentes pecados, sobre seus pesos, nos explicando como agir. Contexto histórico. Vimos João nos advertir em discernir a procedência dos espíritos ao prová-los. Falando sobre o amor, ele aprofunda ainda mais a união entre o homem, Deus e o seu próximo, explicando que o amor de Deus somente é comprovado ao amarmos nosso semelhante. Encerrando o capítulo, ele disse que o amor de Cristo por nós é o exemplo maior que devemos seguir, porque ele nos amou a ponto de se entregar na cruz pela vida de cada um de nós. Acompanhe a seguir o estudo completo de 1 João 5. Versículos 1 ao 11. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue, e estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Versículos 1 a 3. O amor guarda os mandamentos. O amor a Deus não está separado da obediência aos seus mandamentos. Os mandamentos de Deus ensinam o seu povo a fazer aquilo que o Senhor aceita como agradável. Romanos 12 versos 1 e 2. O conhecimento de Deus transforma a vontade humana, fazendo com que deveres outrora pesados fiquem leves e fáceis de efetuar. Mateus 11 verso 30. Versículos 4 e 5. A fé vence o mundo. O que é nascido se refere a pessoas transformadas e renovadas pela fé. Versículos 6 ao 8. Água e sangue. As palavras, veio por água e sangue,
provavelmente se referem ao batismo e à morte de Jesus. O Espírito é o que testifica por intermédio do testemunho de João quanto ao significado desses eventos na vida de Jesus. João esteve presente tanto no batismo como na crucificação de Jesus. Além disso, Jesus prometeu o Espírito Santo a João e aos demais discípulos para ajudá-los no entendimento. João 16 verso 13. Versículo 9. Testemunho de Deus é maior. Tanto a lei judaica como a romana dependiam de testemunhas que dessem um testemunho claro para a determinação dos fatos em um processo judicial. Versículo 10. Crer no Filho. Ao falar do testemunho que Deus deu, depois de escrever que é o Espírito quem dá testemunho, versos 6 e 8, João afirma que o Espírito Santo é Deus. Versículo 11. Vida eterna em Cristo. João fala do testemunho que está no cristão, verso 10. Os cristãos possuem uma crescente certeza do dom que receberam, vida eterna, e sua fonte, seu Filho. Versículos 12 ao 21. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Versículo 12. O Filho é a vida. Não há salvação à parte da fé em Cristo. Versículo 13. A certeza da vida eterna. A certeza da vida eterna é um dos principais objetivos de João ao escrever esta carta. Versículos 14 e 15. Ele nos ouve. A resposta mais profunda à oração é saber que ele nos ouve. Sabemos que alcançamos dele as petições que desejamos. Para os cristãos, a oração busca comunhão com o Pai mais do que a aquisição de favores ou a satisfação de desejos. Versículo 16. O pecado que leva à morte. Um pecado que não é para a morte, compare com o verso 17, é um pecado para o qual é possível o perdão. 1 João 1 verso 9. O pecado que leva direto à morte, sem chance de perdão, é o pecado contra o Espírito Santo. Ouça o que diz Mateus 12 versos 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século nem no futuro. João chamou seus leitores a deixarem essas ofensas e ofensores nas mãos de Deus, em vez de agonizarem em oração a respeito deles. Morte significa morte espiritual e eterna separação de Deus. Versículo 18. O maligno não lhe toca. Sobre não pecar, ver nota em 1 João 3 verso 6. Versículo 19.
O mundo jaz no maligno. Sabemos, se refere tanto aos apóstolos e aos seus leitores. Todo o mundo jaz no maligno de Satanás, no entanto, o seu reino está passando e se dissipando. 1 João 2 verso 8. Versículo 20. O que é verdadeiro? Com a expressão "este é o verdadeiro Deus", João afirma claramente a plena divindade de Cristo. Versículo 21. Guardai-vos dos ídolos. Esse versículo final da carta tem intrigado os intérpretes há muitos séculos. O termo ídolos pode ser uma abreviação para todas as mentiras, erros, ódio e rebelião contra os quais esta carta adverte, na esperança de que seus leitores encontrem satisfação para a alma no verdadeiro conhecimento de Cristo. Mas, também referir-se às imagens feitas por mãos de homens. Ouça, Levítico 26 verso 1. Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. 5 importantes lições que podemos aprender em 1 João 5. Vitória pela fé. João enfatiza que nossa fé em Jesus Cristo é a chave para superar o mundo. Isso nos lembra que, ao confiarmos em Cristo, podemos vencer as tentações, adversidades e influências do mundo ao nosso redor. A importância da oração. João destaca a eficácia da oração em conformidade com a vontade de Deus. Isso nos lembra da importância de manter uma vida de comunhão com Deus por meio da oração, confiando que Ele ouve e responde às nossas petições. A segurança da salvação. João reafirma a certeza da salvação daqueles que creem em Jesus Cristo. Isso nos traz consolo e segurança, sabendo que nossa salvação está firmemente garantida pela obra redentora de Cristo e não pode ser perdida. O testemunho interno do Espírito Santo. João nos lembra que o Espírito Santo habita em cada crente, testificando a verdade da filiação divina. Isso nos encoraja a ouvir e obedecer à orientação do Espírito em nossa vida diária, confiando em sua direção e consolo. Permanecer no conhecimento de Deus. João destaca a importância de conhecer a Deus e manter-se firme em sua verdade. Isso nos desafia a buscar um relacionamento mais profundo com Deus por meio do estudo da sua palavra e da comunhão com outros crentes, a fim de crescer em nossa fé e maturidade espiritual. Conclusão. Uau! Como João é cuidadoso ao ensinar sobre o tema do amor. Ao guardarmos os mandamentos de Deus, demonstramos com o nosso testemunho, não somente a Deus, que é a parte mais importante, mas também confessamos aos homens que uma vida de santidade e submissão a Deus tende a nos tornar melhores, e isso será visível no meio deles, quando perguntarem por que somos diferentes. Por meio da fé, exercitamos o nosso amor, amando a Deus a quem não vemos, mas cremos estar incondicionalmente ao nosso lado, e ao próximo, aceitando seus erros, orando e intercedendo pela vida dela e o fortalecendo na mesma fé que nos levou a se achegar a Ele. A certeza da salvação, da vida eterna que temos por meio do sacrifício de Jesus no madeiro deve ser o maior bem que possuímos, que não importa o que vivemos nessa terra, sejam alegrias ou aflições, seja sorrindo ou chorando, esse curto espaço de tempo aqui, neste mundo, é passageiro. Nossa vida está escorrendo pelos dedos das mãos e não há nada que podemos fazer para impedir. O que devemos ter em mente é não vivermos por aquele punhado de água na palma de nossa mão, mas sim, pelo oceano do reino inabalável que nos espera. Ele nos ouve, antes mesmo que a palavra venha à nossa boca, Ele já conhece o que vamos pedir, por isso devemos estar em constante comunhão com seu Espírito. Assim, nossas orações serão aceitas, porque pediremos aquilo que está no centro da vontade dele. João nos diz que o mundo jaz no maligno. Tudo aquilo que é oferecido por ele não satisfaz um coração que almeja as coisas do alto,
E se estamos firmes, o maligno não tem o poder de nos tocar, o diabo não tem a arma, pecado, para nos atingir e assim, fugirá de nós. M encerra dizendo que devemos guardar o que é verdadeiro, Jesus, e nos abster dos ídolos. Tanto das imagens feitas por mãos de homens, quanto a tudo aquilo que toma o lugar do trono de Deus em nossa vida. Ele não divide sua glória com ninguém. Glória a Deus! Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.